Olá, JC Business no ar, esse espaço que o Grupo Cidade de Comunicação criou para debater o mundo dos negócios. Para nos acompanhar, basta se inscrever no canal do GC Mais no YouTube, ativar as notificações e, claro, deixar lá o seu like. Mais uma vez, o nosso bate-papo será com Eduardo Gomes de Matos, fundador da Gomes de Matos Consultoria, mentor de grandes empresas, que hoje vai conversar com a gente justamente sobre a sua função no mercado, consultoria de empresas. Eduardo, mais uma vez, bem-vindo ao JC Business. Bom, Bianca, prazer grande estar com vocês. Bom, a gente que agradece. Olha, quando é que você entendeu, dentro da sua carreira, que seria a sua expertise ajudar outras empresas a alavancar os negócios, a sair de crises, a ter mais longevidade? A minha carreira começou no Grupo Pão de Açúcar. Eu digo sempre que eu tive muita sorte, Deus é muito bom para mim, porque o primeiro cliente foi o Grupo Pão de Açúcar. Então eu comecei minha carreira como consultor em 91, ainda numa carreira paralela, porque eu também era executivo de grandes empresas, mas eu trabalhava às noites e no sábado no Grupo Pão de Açúcar. E em 95 eu tomei a decisão de ser somente consultor, porque o consultor ele tem um desafio constante. A profissão de consultoria, para quem gosta de desafios, para quem não gosta de rotina, para quem gosta de resolver problemas, é a carreira ideal. Então eu comecei em 95 full time como consultor, fundando a Gomes de Matos Consultoria. Pequenas, médias e grandes empresas vão precisar da figura de um consultor em determinado momento? Sempre precisa. O papel do consultor ele é um agente externo. Ele é um agente externo que identifica problemas ou oportunidades de melhoria naquela organização, elabora um plano e desse plano ele implementa esse plano. Antigamente os consultores eles eram vistos mais como médicos de empresa. Eles faziam o diagnóstico e elaboravam uma solução que aquela empresa deveria implantar. Com o tempo, eu percebi que era muito mais efetivo se nós fôssemos terapeutas, fisioterapeutas de empresa. Então, não só dar o plano, mas ajudar o cliente a implementar todo aquele processo que a gente via que ia melhorar a organização. Então, assim, pequenas empresas precisam dessa visão externa para identificar oportunidades de melhoria dentro da organização, de inovação dentro da empresa, médias empresas e grandes empresas também. Identificar oportunidades. É interessante você tocar nesse assunto, porque não só apenas em momentos de crise, a figura do consultor deve estar presente em uma empresa, né? Exatamente. O consultor ele atua em dois grandes momentos. E existem especialidades de consultores nesses dois grandes momentos. Alguns são voltados muito especificamente para resolver dores que aquele cliente está sentindo, crises que aquela empresa está tendo. Então, assim, a gente é um consultor de turnaround. Quando a empresa está em dificuldade muito grande, você vai identificar por que aquela empresa chegou naquele momento de crise, quais foram as causas e como fazer para que aquela empresa faça o turnaround, para que ela volte ao mercado com mais saúde. E um outro momento é quando a empresa já está muito bem e quer efetivamente um processo de crescimento. Ela quer estratégias para definir o longo prazo, ela quer estratégias para melhorar o atendimento ao cliente. Então, existem algumas áreas da consultoria que exigem especialidades diferentes. É um serviço momentâneo. É um serviço momentâneo, o consultor sempre trabalha por projetos, ele tem uma data de início e uma data de final daquele projeto. Mas, por exemplo, no Grupo Pão de Açúcar, a Gomes de Matos passou 10 anos no Grupo Pão de Açúcar, porque a cada ano a gente fazia o ciclo de gestão estratégica, definia novos objetivos para o Grupo Pão de Açúcar e a gente buscava, então, implementar esses planos. Então, enquanto o consultor estiver agregando valor para a empresa, enquanto isso for verdadeiro, o consultor deve permanecer. Na medida que, vamos dizer, ele não jamais agrega valor, ele deve entender o momento de sair daquela empresa para que a empresa possa caminhar com suas próprias pernas. Dentro das empresas, muitas empresas das quais você já teve a oportunidade de trabalhar, o caminho da crise, ele normalmente é o mesmo? O caminho da crise sempre tem alguns pontos que são semelhantes. 83% das causas de uma crise empresarial são internas. Às vezes o empresário coloca a culpa no mercado, no concorrente, numa mudança de tecnologia, mas 83%, segundo pesquisas que nós temos, elas são internas. É causa da gestão. O líder empresarial, o empresário, ele não se preparou adequadamente, nem preparou a sua empresa para viver diversos momentos. Porque uma empresa ela tem ciclos, desde o nascimento, quando o empresário pensa em colocar o negócio, até o envelhecimento e a morte da empresa. Mas dá para reverter essa curva e a empresa não chegar à velhice como nós seres humanos?
Nós temos uma média hoje de 79 anos, 80 anos. E a gente sabe que a nossa curva, ela segue essa tendência. Uma empresa não, uma empresa eu posso reverter essa tendência e alongar a vida dessa organização para 120 anos, para 200 anos, mas eu preciso ter uma gestão muito boa dentro da organização. E o consultor, o que é que ele faz? Ele traz práticas de gestão para dentro do negócio. Então, como ele vive diversas realidades em diversos segmentos, ele traz o que há de melhor dentro dessas empresas, né, e pelos seus estudos, pela sua expertise, ele traz aquilo para dentro da organização para que essa organização evolua e tenha um tempo de permanência, de longevidade no mercado maior. E quais são os princípios básicos dessa longevidade? A gente sempre diz que o líder tem 3 grandes responsabilidades, o empresário tem 3 grandes responsabilidades, que a gente chama de SCP, que é sobrevivência, crescimento e perpetuidade. Então, todo empresário quer que a sua empresa sobreviva, não é? Ele quer que a empresa cresça e que ela se torne longeva. Todo empresário quer isso. Então, a gestão é fator crítico para isso. Se eu não tiver uma boa gestão, e uma gestão significa fazer bem o que eu faço hoje, mas também preparar a minha empresa para amanhã, a empresa corre riscos de não ter relevância no mercado ou desaparecer. Então, a gente sempre coloca que são coisas assim básicas que nós temos que ter dentro de uma organização para que ela tenha sucesso. Primeiro ponto é criar valor. Eu tenho que ter algum produto, algum serviço que resolva o problema de um cliente. Então, eu tenho que ter isso. Segundo ponto, eu tenho que vender, atrair pessoas para essa minha solução, para esse meu produto, para esse meu serviço. Então, eu tenho que atrair, ter o marketing para isso. O terceiro passo fundamental é vender. Eu preciso transformar esses clientes potenciais em clientes efetivos e continuar com recorrência, com venda recorrente. O quarto ponto é entregar o que eu prometi para esse cliente. Então, eu tenho que entregar o que eu prometi, seja um produto, seja um serviço. Quando a gente vai a um restaurante, aquele restaurante diz que tem a melhor comida francesa, a gente espera que efetivamente tenha a melhor comida francesa. Quando a gente vai a um dentista e o dentista diz que é o melhor serviço, a gente espera também esse serviço. Então, a empresa tem que entregar aquilo. E o quinto ponto que a empresa tem que fazer, fazendo essas 4 operações anteriores, que é criar valor, atrair clientes, vender e entregar efetivamente o que ela prometeu, é lucrar. A empresa tem que lucrar para que ela possa efetivamente ter sobrevida. O lucro, eu sempre procurei uma definição de lucro, Bianca, para passar para o empresário. Então, lucro, as pessoas dizem assim, o principal objetivo de uma empresa é o lucro. Não, o objetivo não é o lucro, mas sem lucro não há vida. O lucro é como o ar que a gente respira, é como a comida que a gente come, ou como o sangue que corre nas nossas veias. Sem isso não há vida. Então, a empresa precisa ter efetivamente lucro para que ela possa permanecer viva, possa investir e crescer. Você acredita que a boa parte dos empresários sabe qual é o lucro da sua empresa ou não? A maioria não sabe. Infelizmente, é uma coisa básica que quando a gente começa dentro de uma organização, uma das primeiras coisas que a gente faz é identificar qual é o lucro da empresa. Quanto essa empresa efetivamente está tendo de lucro em todas essas operações, para que a gente possa mensurar quais são suas receitas, qual é o custo daquele produto, daquele serviço que ela vende, quais são os impostos, qual é a receita líquida, para aí a gente tirar todos os custos, despesas, para a gente ter o EBITDA, que é justamente o resultado operacional do negócio. Se aquela operação daquele negócio está tendo resultado ou não, para depois aí a gente fazer, então, as taxas, depreciações, despesas e receitas financeiras para a gente ter o lucro líquido. Agora, normalmente pede-se ajuda quando já está em uma situação de crise, né? Em um momento de dificuldade. Então, como fazer o empresário entender que a busca dessa ajuda, esse investimento, vai ser importante naquele momento? Isso anteriormente tinha muitas piadas sobre consultor, né? A profissão de consultoria era vista como aquela pessoa que pedia o teu relógio emprestado para te dizer que horas era e cobrar por isso. Então, isso mudou muito nesses últimos 30 anos, praticamente, que eu atuo no mercado. Então, quando eu comecei aqui no Ceará, em 1991, nós tínhamos pouquíssimas consultorias no Estado. Hoje, nós temos inúmeras consultorias no Estado, isso é bom, né? Porque gera mais negócios e gera mais competitividade, mais desafios, não só aqui no Ceará, mas como no Brasil e no mundo, o número de consultorias aumentou consideravelmente. Então, para você ter uma ideia, em 1980, nós tínhamos 5 consultorias no mundo que tinham mais de 1.000 consultores. Em 1990, 10 anos depois, nós tínhamos já 30 consultorias que tinham mais de 1.000 consultores no mundo.
Hoje nós temos consultorias, algumas delas que têm mais de 100 mil consultores no mundo e que atuam em mais de 60 países. Então é um mercado realmente que cresceu muito porque os empresários perceberam que ele não é o dono da verdade, que ele não tem todos os conhecimentos, não tem todas as expertises. Então essa transferência de tecnologia, essa transferência de conhecimento por parte do consultor para o empresário, para a empresa como um todo, é muito mais barato, é muito mais rápido e ele sabe os caminhos das pedras, o que aprendeu, o que deu certo, o que deu errado, em todas as áreas, na área de estratégia, na área de pessoas, na área econômica financeira, na área de processos. Então isso é muito mais fácil. Imagina uma empresa querer implantar uma ISO 9000 e aí eles estudarem para implantar uma ISO 9000. Quanto tempo essa empresa não vai levar? Ao passo que se contratar uma consultoria, você implanta em um ano uma ISO 9000. Você implantar um programa de cargos, carreira e remuneração, que a gente chama de PCCR, né? Para definir todo o processo de trilhas de carreira, a remuneração das pessoas dentro de uma organização. Imagina uma empresa ter que estudar aquilo e depois aprender com os próprios erros. E a consultoria não, ela já passou por várias empresas, várias organizações, viu o que dá certo, viu o que dá errado, para implantar isso em 6 meses. Então é uma ajuda momentânea que agrega muito para a organização. É importante que essa consultoria seja setorizada para o mercado de moda, para o mercado, enfim, para cada consultor tem uma expertise em determinado quadro, né, dos negócios, isso. Legal, Bianca. Assim, existem algumas empresas, principalmente nos grandes mercados. Se a gente pegar o mercado americano, elas têm muito essa especialização por indústria. Se a gente pegar São Paulo, Rio, os grandes centros, também tem uma especialização por indústria. Aqui no Ceará tem alguns consultores, algumas consultorias que têm essa especialidade, ou com segmento de confecção, o segmento de logística, o segmento de transporte, ou RH, se especializam nesses pontos. Mas a gente acredita muito na visão generalista, porque todas as áreas estão interligadas. Então, quando você é generalista e você tem uma visão do todo, você pode agregar mais. Então, a gente sempre diz que nós somos generalistas e especialistas. Eu acho que esse é o caminho. Você ser generalista, entender do todo e ter uma especialidade em alguma área de conhecimento, como estratégia, pessoas, financeiro, tecnologia, inovação e por aí vai. O mercado cearense ele ainda é muito pequeno para nós termos consultorias específicas ainda em segmentos, né? Em alguns segmentos. Se bem que nós temos hoje, por exemplo, consultores especializados no segmento supermercado. Ele só trabalha com supermercado, porque ele conhece com profundidade o supermercado. Mas é uma opção de carreira de cada consultor. Qual o seu principal desafio como consultor de empresas? O nosso principal desafio como consultor de empresas é fazer com que as empresas adotem essa nova gestão, essa nova postura diante do mercado, porque muitas empresas irão desaparecer porque não se permitem aprender e desaprender, às vezes, o que gerou sucesso. Então, o nosso grande desafio é fazer com que a liderança da organização implemente essas mudanças e tomem decisões difíceis. As decisões difíceis que o empresário tem que tomar, eu sempre digo que não são as decisões que ele gostaria de tomar, mas são as decisões que têm que ser tomadas. E isso nem sempre é fácil, porque mais de 90% das nossas empresas são familiares e às vezes envolvem laços emocionais difíceis de serem quebrados. Existem confrontos, então, durante esse período de existência da figura do consultor na empresa? Existe. O consultor, só em ele chegar na organização, ele já gera uma desestabilidade na empresa, porque as pessoas sabem que o consultor veio para fazer mudanças, né? E nesse processo de mudança, quando eu comecei minha carreira, eu tinha 28 anos. E esse grande grupo nacional, tinha um diretor nacional, que ele olhava para mim e dizia assim: Eduardo, você é novinho, mas bate duro, né? E eu dizia assim: olha, eu estou aqui para dizer o que a empresa tem que fazer, não para dizer o que o senhor gostaria de ouvir. Então, o empresário, às vezes, ele tem dificuldade em tomar decisão. A tomada de decisão é o que faz uma empresa, um profissional ter sucesso ou não. Porque nós somos reflexos das nossas decisões. E, às vezes, o empresário tem uma grande dificuldade em tomar as decisões difíceis. O que é necessário fazer? Se ele não fosse aquela pessoa, se ele contratasse uma pessoa de fora, o que aquela pessoa faria efetivamente para aquela empresa dar resultados? Para que a empresa tivesse relevância, para que a empresa tivesse longevidade? Essa é a decisão mais difícil que o empresário tem que tomar. Na figura do consultor, ela planeja e também executa ou isso fica a cargo da empresa? A gente sempre diz que a gente está do lado dele na execução, mas a gente nunca pode assumir o lugar
do empresário, do líder, do gestor. E muitas empresas de consultoria cometem esse erro. Elas assumem isso aí. Isso aí existe uma consultoria, uma especialidade de consultoria, que a gente chama de consultoria de intervenção. O consultor é contratado, existe uma grande especialidade nessa área. Quando a empresa está em crise, contrata esse consultor que é interventor e o dono da empresa dá a chave da empresa e o poder de decisão para que ele implemente todas as mudanças necessárias para fazer o negócio dar certo. Mas isso é uma especialidade. No geral, o consultor ele não pode assumir o lugar do gestor. E esse é um grande erro, por quê? Porque ele gera dependência. Ele tem que ensinar o cliente a tomar as decisões. Ele tem que ensinar o cliente como fazer, estando do lado dele, mas não fazendo por ele. Consultoria de empresas é futuro, não só presente. Cada vez mais futuro. Consultor de empresas, ele trabalha no que a gente chama de excelência operacional, que é o hoje, que é fazer a empresa ter EBITDA, ter lucro líquido, ter resultados, gerar riqueza, mas também ele também tem que perceber o que irá impactar aquele negócio, quais são as tendências, quais são as mudanças no contexto que irão impactar a empresa para que ele possa se antecipar a essas mudanças que ocorrerão. Então, é papel do consultor fazer esse alerta. É papel do consultor, e nós temos consultorias também. Sim. A Gomes de Matos também contrata consultorias, né? Por quê? Porque a gente quer essa visão externa, e não só a nossa visão como consultor. Pode parecer uma incoerência, né? Como é que uma consultoria contrata outra consultoria para fazer consultoria? Mas é porque a gente entende que, às vezes, essa visão externa e essa expertise que nós não temos, ela irá agregar valor ao nosso negócio. Então, tem que ter essa humildade para entender que você não domina todas as áreas e que é muito importante trazer pessoas de fora que irão te ajudar. Agora, o consultor tem que ter posicionamento. A gente sempre diz, se você não se posiciona, você será posicionado. Então, todo consultor tem que ter o posicionamento dele, ele tem que dizer efetivamente o que tem que ser feito na opinião dele naquela empresa, embora ele não seja o dono da verdade, embora ele também aprenda muito com a empresa. Então, todas as empresas, as grandes empresas que nós já passamos, médias empresas e até pequenas mesmo, a gente aprende também muito com o cliente. Para que vocês tenham esse olhar mais amplo, também trabalham em equipe, prestando a consultoria? Sim. Na nossa empresa, eu aprendi isso, a gente sempre aprende. Quando eu trabalhava, no início da minha carreira, eu trabalhava sozinho. E quando eu fui trabalhar, fui ser consultor da Ford do Brasil, a Ford sempre colocava uma dupla de consultores. Sempre um mais sênior, com mais experiência, mais cabelo branco, e um mais jovem. No caso, na época, eu era o mais jovem e eu tinha um consultor mais cabelo branco, tinha mais experiência do que eu, e aprendi muito com ele. E aí, desde essa época, eu implementei na Gomes de Matos que todo projeto da Gomes de Matos tem que ter, no mínimo, 2 consultores. Porque os 2 consultores têm uma visão diferente. Sim. Quando está numa interação, numa reunião, um olha, o outro observa, um percebe de uma forma, o outro percebe de outra forma. Então, sempre é um trabalho em equipe. E ainda nós temos toda a retaguarda da consultoria que nos subsidia com informações sobre o mercado, com pesquisa, com relatório, para que eu possa entender cada vez mais aquele segmento do cliente ou aquela empresa do cliente, para que eu possa fazer minhas intervenções corretas. Agora eu fiquei curiosa, qual a diferença do consultor sênior para o mais jovem? Qual é o tipo de visão que eles têm? Horas de voo. Sim. Horas de voo. O consultor sênior, normalmente, ele tem muito mais horas de voo, ele já passou por aquelas experiências, aquelas ocasiões, e ele já aprendeu mais do que o consultor mais jovem, que a gente chama de consultor júnior ou consultor pleno. Então, ele tem mais horas de consultoria e isso dá para ele essa percepção. Mas não significa que o consultor júnior ou o consultor mais jovem, o pleno, não possa se posicionar. Eu vou dar um caso. Uma vez nós chegamos numa concessionária Ford, eu e esse outro consultor, que morava em São José dos Campos, e nós chegamos numa concessionária de Recife. E eu percebi que o gerente de projeto que a empresa tinha escolhido não tinha um perfil. No primeiro dia eu percebi isso. No jantar, a gente trocando ideias, eu cheguei para ele e disse, olha, eu vou sugerir trocar o gerente de projetos, né? E vou colocar a sugestão de determinada pessoa daquela empresa. Ele disse, rapaz, mas tu conheceu a pessoa hoje? Eu disse, conheci, mas já foi suficiente para eu saber que ele não vai ter o pique que nós queremos, a determinação que nós queremos. E aí sugeri, efetivamente, e esse que nós sugerimos para ser o novo gestor do projeto foi o melhor gestor de projeto
dos projetos realizados nas concessionárias na época em Recife. O consultor jovem é mais arrojado, ele tem mais coragem do que o sênior? Às vezes sim, né? Porque às vezes ele não tem algumas amarras, né? Então às vezes ele é mais ousado e é por isso que é sempre bom, e na nossa organização, na nossa empresa, na Gomes de Matos, a gente sempre usa isso, um consultor mais jovem e um consultor que tem mais horas de voo. Bacana, Eduardo. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no JC Business. Sempre muito bom conversar. A gente abre os horizontes também para o mundo dos negócios aqui com essa conversa no JC Business. Obrigado. Obrigado, Bianca. Sempre é um grande prazer e compartilhar um pouco da história, do conhecimento, da consultoria, que é um mercado enorme no mundo todo, são bilhões de dólares. Quanto mais consultores tiver no mercado, qualificados, melhor, né? Para isso a gente tem até um projeto que depois a gente pode bater um papo, que é a Escola de Consultores, que a gente já está na 33ª turma, formando mais de 1.000 consultores aqui no estado do Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará. Tá certo, vamos conversar assim, então. Tema aí para um próximo encontro, né? Muito obrigada mais uma vez e a você, até a próxima. Tchau.